Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live super interessante com o cirurgião plástico que mais um dos cirurgiões plásticos que mais colocou próteses de silicone aqui no Brasil. Então vai ser uma live bem completa sobre próteses de mama, algo bem diferente que eu nunca fiz. Oi Mara, boa noite. Oi Vitória, tudo bem? Vocês podem enviar as perguntas pelos comentários ou pela caixinha de que tem uma interrogaçãozinha ali do lado, que é uma caixinha de perguntas. Mas eu acho que fica melhor pelos comentários. Oi, Jaque, boa noite. Só tô esperando. Ó, o doutor entrou aqui. Boa noite, Bá. Oi, tudo bem? E aí, tudo bom, Mário? Tudo bem, graças a Deus. Frio por aí? Muito. Aqui também. Aqui tá bem frio. Aí deve estar mais um pouco. É, aqui tá terrível. Deixa eu só ver como é que tá a luz aqui. Acho que tá meio escuro, né? Melhorou? Boa. Tá? Ótimo. A minha imagem também tá boa, tá Tá normal? legal. Tá muito Ah, bom. então tá tudo certo. Então, primeiramente, queria agradecer ao doutor, né, por ter aceito o convite a participar da live. Pedir desculpas também pela demora, né, que houve uns contratempos, Covid, né, Uhum. algumas coisinhas assim. E agora está tudo bem, graças a Deus. Ótimo, né? Eu agradeço pelo convite também. Espero sanar algumas dúvidas aí do pessoal que estiver precisando esclarecer alguma coisa sobre implante mamário, né? Estou à disposição. Uhum. Então, o doutor é um dos cirurgiões plásticos que mais colocou prótese de silicone aqui no Brasil, né? Tem uma grande experiência em prótese de mama. Eu faço bastante esse procedimento. O pessoal comenta dessa questão do volume, né? Mas o mais importante é a gente tentar mostrar, né, que é um procedimento bem simples, porém tem certas particularidades que às vezes, com o passar dos anos e com a experiência, a gente consegue entender melhor esse procedimento e algumas coisas que nós devemos tomar cuidado também. Uhum. Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas, de onde o doutor é, sobre sua formação. Uhum, tá. Meu nome é Cristiano Silveira Ramos, né? Eu sou cirurgião plástico aqui em Juiz de Fora. Eu me formei em 97 na Universidade Federal daqui, fiz residência de cirurgia geral e depois cirurgia plástica com o professor Ipitangui, no Rio, na Santa Casa de Misericórdia. Eu fiquei como staff lá durante 9 anos, eu fui instrutor de ensino, trabalhava lá sextas-feiras na Santa Casa do Rio, no serviço do professor. Sou professor também de técnica cirúrgica e regente do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora, que é um hospital público que é vinculado ao Hospital Monte Sinai, é um hospital privado onde eu opero e eu trabalho até hoje, desde 2000. Uhum. Então é isso, eu vou dar início aqui às perguntas. A primeira pergunta é sobre qual técnica que o doutor mais utiliza? Que sabemos que tem a subglandular, dual plane, submuscular, subfacial. Sim. Com relação às técnicas, né, isso vai encaixar de paciente para paciente. Mas pelo perfil de paciente que eu tenho, na maioria das vezes eu uso retroglandular, tá? E a incisão no suco mamário, né? Há variações também. E o implante que eu mais uso é o de poliuretano, que é aquele implante mais áspero, né? Que tem aquela espuminha que adere um pouco mais, né? Uhum. E qual que seria, o doutor disse que é o perfil mais dos seus pacientes, né? Que se Sim. encaixam mais nessa técnica. E como que é o perfil dessas pacientes? A paciente de primeira operação, né, de primeiro procedimento, geralmente ela está entre os 18 e os 30 anos de idade, né, a maioria é nulípera, né, ainda não teve filhos ou primeira gestação, talvez,
e pacientes que querem um procedimento mais rápido, menos agressivo, né, com relação à execução, e que tem um efeito estético favorável, como a maioria, né? Todo mundo procura isso, mas eu faço uma cirurgia bem, vamos dizer, o básico, né? Eu faço nada, não invento muita moda, eu tento adequar a técnica de acordo com o desejo da paciente, mas sem correr risco ou tentar inovar em algo que eu não tenha certeza que vai dar certo para aquele caso, entendeu? Claro que nós fazemos outras técnicas, reto muscular, implante liso, mastopexia com implante, isso vai variar de paciente para paciente, mas a maioria desses pacientes de primeiro procedimento ou pacientes mais jovens, nós fazemos retroglandular e a incisão pelo sulco, né? Aquela incisão de 4 centímetros, mais ou menos. Uhum. E por que a escolha da prótese de poliuretano? É porque ela fica em pezinho por mais tempo? Na verdade, eu comecei a usar lá com o professor Pitangui. A maioria, né, na minha época, fazia, né, o implante poliuretano, nós treinávamos, aprendíamos com o implante lá. E daí por diante eu fui usando, fui me habituando, né? O que eu gosto do poliuretano é que ele adere mais, né? Então você, quando faz uma loja, você consegue posicionar aquele implante de uma maneira melhor e, teoricamente, né, isso se dá na minha estatística, mas cada um tem uma estatística pessoal, o índice de contratura capsular é um pouquinho menor, não é muito menor, mas é um pouquinho menor que os outros implantes. Mas isso é controverso, tá? Isso aí é assunto para um mês aqui na live. E, então, o que o pessoal não gosta é que o poliuretano é difícil de manipular, porque ele é áspero, ele, vamos dizer, na hora de introduzir dentro da loja, ele é mais difícil de trabalhar, porque ele agarra mais, né? É uma característica positiva e negativa. Mas isso a gente vai se habituando, né? Ao longo dos anos, eu uso um saquinho, tipo um funil, né? Que nós usamos para ele não aderir na entrada da loja, ali na incisão, e tenho usado bastante nos últimos 22 anos e acho que é uma técnica assim, já consagrada que 99% das vezes o resultado fica satisfatório. Uhum. Tem as pacientes que gostam das mamas mais naturais e tem aquelas que gostam mais do colo mais marcadinho. A Sim, prótese de poliuretano no subglandular, ela deixa mais marcadinho? Ou depende do tamanho, da, exato. da Isso vai, forma? isso vai depender muito das características da paciente, né? Eu brinco muito que tem uma proporção borracha, né, silicone e tecido vivo, né? Quanto mais tecido vivo, né, mama a paciente tiver e menos silicone, mais natural fica. Quanto mais o implante, mais silicone e menos tecido vivo, mais artificial vai ficar. Isso é óbvio. Então, a paciente que é reta, que não tem quase mama nenhuma, quase uma amastia, qualquer implante que você colocar de 190, 200, 250, o que couber, vai ficar artificial se for no plano retroglandular, entendeu? Então, esse tipo de cliente, de repente, tem que fazer submuscular, né, se for um implante maior, ou usar um implante com perfil mais natural também. O bom desse tipo de laboratório que eu uso é que tem uma infinidade de formatos e projeções. Isso facilita muito a gente adequar o tipo de implante para o desejo da paciente, né? Agora, há casos que são complicados. A paciente, por exemplo, tem uma mama muito grande e ela quer botar implante, quer ter uma mama artificial. Isso é quase impossível, porque se ela tiver uma mama grande, aquele implante vai ser encoberto pelo tecido mamário e não vai ter esse efeito mais artificial, né? Mas a tendência hoje é uma mama mais também natural, com aquele colo um pouquinho marcado, mas que não tenha muito exagero, né? Já passou, acho que essa fase das mamas muito grandes, né? Uhum. E em relação à cicatriz, né? É no sulco inframamário. Sim. Existe algum segredo para a cicatriz ficar perfeita? Porque isso é Olha, o sonho de muitas, né? Que ela suma com o tempo, mas é impossível. se a gente tivesse certeza que a cicatriz seria perfeita, eu prometeria isso sempre para todas as pacientes, né? Isso ia ser uma característica favorável à minha clínica, ao meu consultório. Isso não existe. Claro que existem técnicas ou macetes que nós usamos, né, para tentar minimizar. Por exemplo, quando nós introduzimos o implante, nós tem muito mais o poliuretano que tem o funil para colocar, a gente resseca um pouquinho da bordinha da cicatriz
porque onde tem o atrito, né, do implante penetrando na loja, né, porque muitas vezes a pessoa já vê na internet, mas não entende como é que uma coisa de 350 ml, tamanho de uma latinha de refrigerante, vai entrar por um buraquinho desse tamanho. Então aquilo sofre uma certa pressão, um certo esforço físico para entrar. Isso pode machucar a pele, isso atrapalha depois a qualidade da cicatriz. Então a gente sempre resseca, né? E nós usamos suturas intradérmicas e subdérmicas, não muito, não uma quantidade exagerada de pontos também, isso melhora a qualidade da cicatrização, principalmente quando o fio é absorvível. Usamos também cola, né, o Dermabond em alguns casos, mas o mais importante é a característica da paciente, né, o repouso com o braço. Isso aí é uma coisa que dá muita controvérsia, mas quanto mais movimento o braço, mais alarga a cicatriz a médio prazo. Lógico que a sutura vai ajudar, mas não vai evitar esse alargamento, dependendo do caso. E alguns procedimentos que nós usamos também, como a plaquinha de silicone, né, o gel de silicone, o uso do laser e do clareamento da cicatriz numa fase mais avançada também. Uhum. Em relação a enxerto de gordura, pode ser feito enxerto de gordura junto com poliuretano? Pode, isso não tem problema não, tá? Alguns implantes podem causar o rippling, né? O rippling são aquelas ondinhas, né, que você já deve conhecer, algumas pessoas também que estão assistindo conhecem. O rippling, ele tem relação com a coesividade do gel, né, e o tamanho do implante. Então, há pacientes, por exemplo, isso acontece às vezes, a moda do CrossFit, né, já teve aquela paciente, algum caso ou outro, que operou comigo há 8 anos, 10 anos atrás, né, com 18 anos, depois virou crossfiteira, o índice de gordura dela baixou, ela secou, as mamas diminuem naturalmente, e aquelas ondulações podem começar a aparecer. Esses casos são os mais complexos, porque esses pacientes não têm gordura quase para enxertar. Então, muitas vezes tem que mudar o plano do implante ou ficar como está, infelizmente, né? Isso é muito da necessidade e do grau de acometimento estético também que vai ter da mama. Às vezes não vale a pena investir num tratamento que vai corrigir uma coisa que não é tão perceptível, né? Então, de uma maneira geral, esses casos que nós tentamos, no caso de rippling, de usar o enxerto de gordura, tá? Nos casos onde nós notamos que o implante vai marcar demais, eu opto pela mudança de plano. Faço o plano mais profundo, subfacial ou submuscular. Aí troca-se o implante. Eu não boto poliuretano submuscular, eu boto a lisa, que é a antiga nanotextura, né? Que hoje a gente sabe que ela é lisa, na verdade. Uhum. Em relação ao uso do sutiã, deve-se usar sutiã no pós-operatório por mais tempo? Eu não sou muito favorável, não. Algumas vezes, até, eu gosto que use primeiros 15 dias, pelo menos, mas eu sempre oriento 30 dias, tá? Acontece muito, apesar do poliuretano ele aderir, naqueles implantes que nós, caso façamos pela via periareolar, principalmente, devido a uma mama tuberosa, ou encurtamento daquela distância entre a areola e o sulco mamário, né? Onde quando você coloca o implante, se você não descolar para baixo, fica fora do centro a areola e a mama, e a prótese, o implante, melhor dizendo, né? Então, nesses casos, é até perigoso o sutiã muito apertado, porque a gente descola para baixo para o implante encaixar melhor na loja para a areola ficar no centro, né? Às vezes a paciente nem entende muito isso. Não, eu vou descolar um pouquinho para baixo. Elas acham que o peito vai descer, a mama vai descer, e não vai. Na verdade, a areola vai subir, né? Então, nesses casos, é até perigoso a gente usar um sutiã muito apertado no início, logo, né? Muito mais que o poliuretano já adere ali. Então, o uso do sutiã é importante, mas não vamos dizer, essencial para uma evolução perfeita daquela operação. Cada caso é um caso, a gente tem que analisar, tá? Eu, quando eu coloquei a minha prótese, eu não conseguia ficar de sutiã. Doía minhas costas, sabe? Aí eu tirava o sutiã e aguentava meu pós-operatório. Era o sutiã que incomodava. Entendi. Acontece. Tem gente que prefere aquele com costas de nadador, né? Aquele cruzado. Aquele dá mais conforto, não força tanto. Eu recebi uma pergunta muito interessante em relação à prótese no plano submuscular, ou pode ser dual plane também, acredito, se atrofia o músculo.
Implantes, eu já troquei implantes, assim, implantes muito grandes a longo prazo, eles dão um pouco até de uma depressão no gradil costal, sabe? Pode dar uma erosãozinha na costela ali, porque as pessoas esquecem que quando a gente... Mas isso não é geral, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero falar que a técnica é errada, porque não é. Mas já vi implantes antigos, grandes, assim, que esquece quando tira o peitoral, levanta o peitoral maior, o peitoral menor é muito fininho. Ele é um músculo bem mais fino, mais frágil. E ali estão as costelas, você visualiza as costelas e os músculos intercostais. O implante entra nessa loja em cima do gradil costal. Então, implantes muito volumosos a longo prazo pode dar um abaulamento até na caixa torácica, dar uma alteraçãozinha na costela. O peitoral atrófico pode acontecer, mas o peitoral não cobre totalmente o implante. As pessoas acham que ela é totalmente retromuscular. Não é. 60% a 70% é que é coberto. É só você imaginar um peitoral de um homem, né, desce região do ombro até o externo, ele é uma faixa, assim. O peitoral não é uma coisa totalmente redonda, ele é uma faixa. Né? Por isso que a areola do homem é mais baixinha que o bico, né, da mama é mais baixinho. Ali é o topo peitoral, o sulco é curto. Então, pode acontecer de um grau de atrofia, mas o grau de atrofia maior é por não uso, né, do músculo também, né? Ou quando denerva o músculo. Quando lesa alguns nervinhos, ele pode também ficar mais fino. Tá? E esse abaulamento da caixa torácica, quais as consequências? Pode fazer algum malefício para a saúde? Não, não. Isso aí já é uma observação clínica rara de acontecer. Não é comum, tá? Mas aquilo é feito de uma maneira paulatina, crônica e lenta, que aquilo não traz nenhum malefício a princípio, não, tá? Isso não é comum, tá, Mari? Pelo amor de Deus. Já aconteceu de eu ver alteração de tórax, mas não é o mais comum. O mais comum é correr tudo bem. Eu sei que falam também que tem umas contraindicações da prótese no glúteo, né? Que é a atrofia do músculo. Daí eu fiquei pensando que poderia ser relacionado, né? Uma coisa com a outra. É só que a do glúteo ela é colocada intramuscular, ela não é submuscular, entendeu? Há uma leve dissecção do plano entre o glúteo máximo e o médio, tá? É uma cirurgia, assim, que eu tenho feito cada vez menos também. Não sou muito fã de implante glúteo, não porque seja uma coisa ruim. Eu opero mais mama e a vida foi me levando a operar mais mama, então eu preferi focar mais em mama, entendeu? Não só a prótese, né? Mastopexia, redução, enfim. Aqui perguntaram se sai no mesmo dia do hospital, se pode fazer exercícios. Agora tem uma onda da próxima recuperação em 24 horas, só que subglandular a gente sabe que não pode, se o doutor pudesse falar sobre isso. Isso é muito... Vamos começar, então. Minha rotina, eu faço a cirurgia em torno de 40 minutos, mais ou menos. Pode ser 1 hora, né, 45, 1h10, enfim. Mas em torno, um pouco menos de 1 hora, anestesia local com sedação, no hospital, com anestesista, né, lógico. E a paciente opera, por exemplo, geralmente a gente começa às 7 da manhã, então até às 2h30, 3 horas da tarde eu libero a paciente para casa. Ela fica de repouso na RPA com a minha enfermeira, com a enfermeira nossa particular. E dali essas pacientes são orientadas e em torno de 4 a 6 horas do procedimento elas são liberadas para casa. Depois que alimentaram, né, a gente dá uma reexaminada, ver se não está com náusea, com dor, né, se o sutiã está bem posicionado, se não houve um hematoma, um sangramento, enfim, dessa forma. Com relação às pessoas atrelam muito hoje a recuperação do paciente com a técnica. E eu não concordo com isso, apesar de ser uma coisa que está muito em moda. Eu acho que a recuperação está muito ligada ao fator individual de cada um. Você toma uma vacina do Covid, reage de uma forma, seu vizinho toma uma vacina, reage de outra forma. Você machuca, você recupera mais rápido, vai ter um parto, reage de uma forma, outra forma. Então, hoje, assim, com essa questão da rede social, o pessoal focou muito que uma determinada técnica que ela é boa por causa disso. Ela tem características que podem facilitar a recuperação, mas não quer dizer que ela é 100% boa para todo mundo. Entendeu? Então, eu sou mais partidário de individualizar o tratamento e investir no cuidado, né?
O que são 10 dias, uma semana, 15 dias na vida de uma jovem para dar certo um procedimento cirúrgico? Será que o mundo hoje é tão corrido, a sangria desatada para fazer uma cirurgia e no dia seguinte tem que malhar? Entendeu? É o meu ponto de vista. Tá? A técnica eu conheço, vamos dizer, os desenvolvedores da técnica, eu conheço bem, as pessoas que estão. É uma técnica que tem características anatômicas interessantes, que faz sentido, mas não é o pulo do gato para tudo na vida. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia e cuidado, porque são cirurgias, né? Hoje o leigo acha que uma cirurgia é igual a uma atualização do iPhone, é igual a um lançamento de um produto novo. Tudo que é novo deve ser muito melhor, mais evoluído. Pode ser, sim, mas o velho não é tão velho assim, porque o corpo humano não muda. A técnica muda, mas as pessoas continuam as mesmas. Né? Eu falo bastante, tá, Mário? Se deixar, eu vou falando. Então, com relação à recuperação, cada um recupera de uma forma. Eu tenho paciente que com uma semana está querendo jogar vôlei. Tem paciente que fica 30 dias falando que tem medo de levantar o braço. Então, isso é muito de pessoa para pessoa também, tá? Uhum. Ótimo. Em relação a dormir no pós-operatório, tem alguma dica excelente, assim? Os primeiros 10 dias, principalmente, eu prefiro que durma de barriga para cima. E as pessoas acostumam, né? Isso aí, quem já fez cirurgia, eu já fiz uma cirurgia ortopédica, não podia virar também. A gente fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir dormir, dorme, tá? Mas à medida que se com 10 dias já não tem um grau de seroma, né? Que sempre tem um serominha, sempre tem um pouco de líquido, ou o edema não está tão acentuado, a paciente já pode dormir de lado. De bruços, demora um pouco, não por proibição médica. Que realmente com 30 dias seria o ideal. Né? Mas tem pacientes que não conseguem dormir de bruços depois de um longo prazo, e tem pacientes que, sem querer, essa semana uma paciente ligou que, sem querer, ela virou de bruços e a mão estava um pouco inchada, perdão, com 10 dias de operado e tudo, mas correu tudo bem. Então, também, como eu disse, tem que ter um pouco de cuidado, mas é muito individual isso. Uhum. E em relação a dormir de bruços, pode prejudicar como que eu vou dizer, no tempo de qualidade da prótese? Não sei se eu Não, falei, na preservação não, isso aí não. do Isso não tem problema, resultado. não. Não, se fosse assim, viria na bula, falando que não poderia. Verdade. Né? Ah, não tem problema nenhum, tá? Pode dormir em qualquer posição, depois que cicatrizar, não tem problema não. Uhum. E na sua experiência com várias colocações, várias cirurgias, o que acha das próteses grandes? Elas, com o tempo, né? Assim, primeiro que o implante maior ou menor é muito relativo com relação ao tórax da paciente. Eu sempre sou a favor, muita gente não olha para o tórax. Tem que olhar para o osso, né? Para a caixa torácica, para as costelas, para o músculo peitoral. Então, você tem que medir a paciente, fazer uma adequação do volume com relação à mama. Eu brinco com uma gaveta, né? Não pode sobrar, senão a gaveta não fecha. E também não pode faltar, senão a gaveta fica com uma coisa bamba lá dentro, né? Então, o tamanho é muito relativo. Às vezes, 300 ml numa paciente de 1,70 m com um tórax mais atlético é pequeno. E numa menina de 1,55 m, né, que veste 36, por exemplo, é enorme. Então, isso é muito relativo. Porém, né, os implantes mais exagerados, de acordo com cada paciente, a longo prazo, eles têm uma tendência a ter uma flacidez de pele maior, se a pele for um pouco mais clara, uma tendência de ter um pouco mais de estria nos primeiros meses. Isso tem relação, sim. Mas, repetindo, às vezes, dependendo do porte da paciente, um implante de 370 não é grande. Né? Pode ser pequeno, dependendo do tipo, né, do corpo dessa pessoa, né? Uhum. Já que o doutor falou sobre estrias, os cremes para prevenção, eles funcionam? Melhoram sim. Tem pessoas que gostam de fazer um tratamento prévio, né? O uso de creme, bióil, ou algum tipo de, né, colágeno prévio. Eu delego isso para dermatologista. Eu não me envolvo nos tratamentos cosméticos, a não ser o tratamento da cicatriz. Durante um ano eu que cuido. Que a cicatriz que eu fiz, né? Eu sou responsável por ela.
Mas no pós-operatório ajuda bem, tá? Qualquer tipo de creme óleo relacionado à gestação, né? Gestantes, creme de pele, óleos essenciais também que fazem aquela lubrificação e o amaciamento da pele para evitar estria, tá? Eu acho que é uma boa, sim. Uhum. Aqui perguntaram, ela tem uma dúvida se intuba para fazer a cirurgia. Não, não. Se for só implante mamário sem retirada de pele, local, a sedação é como se fosse da endoscopia. Igual fazer um exame, é uma sedação. A pessoa vai ficar desconectada ali, dormindo, mas acorda. Não entuba, respira espontaneamente, tá? Mas também não tem problema. Se tivesse que entubar, as pessoas têm agora com essa questão aí da pandemia, né? Achar que a pessoa entra no tubo e não sai. Não, o normal é anestesiar, entubar e sair, tá? Todo mundo sai, todo mundo saudável, ninguém tá doente. Mas o implante, a maioria, 99% das vezes, é anestesia local e sedação sem intubação. Uhum. Eu vejo que fora do Brasil, as pacientes elas preferem não ter uma cicatriz e colocar uma prótese maior para preencher a mama. O que o doutor pensa disso? É possível fazer essa cirurgia aqui no Brasil? Evitar uma cicatriz colocando uma prótese que preencha a mama? O que acontece? Eu nunca vi só em caricatura, em desenho, eu nunca vi uma mama grande totalmente em pé. Você nunca vai ver uma mama gigante, um sutiã 48, que ela não tenha nenhuma dobrinha no suco submamário. Que ela seja, que a gente brinca, igual uma rampa, né? Igual desenhos, caricaturas, desenhos, né, cibernéticos, aquela coisa, parece um robô, né? Aquela coisa. Não tem. Então, é um raciocínio seguinte, culturalmente, você vê uma mama maior com uma grau de pitose, de queda, né, grau 1, grau 2 na Europa, nos Estados Unidos, é bonito, né, é moda, é uma coisa cultural. Às vezes acontece no consultório de cirurgião plástico, a gente pega uma mão bonita, né, uma areola bonita, uma mão bem posicionada, com grau de pitose, e a gente fala assim, não vamos fazer cirurgia não, porque você vai ganhar um T nessa mama, né, ou seja, eu gosto do tamanho, eu quero levantar. Mas a mama é bonita, vai ganhar uma cicatriz inteira, não opera agora não, espera um pouco. Então, dá dó de operar, a gente não opera porque vê que não vai trocar uma mão bonita para uma mão com cicatriz. Então, nesses casos, onde a cultura, né, onde o hábito, onde a moda é um implante muito maior, com um certo grau de pitose, é aceitável. No Brasil, não acho que essa moda pegue, não, por causa de um país tropical, né, usa muita roupa aberta, muito biquíni, muito... Então, fica uma coisa muito exagerada, além de não ser muito saudável para a coluna, né? Tem gente que opera a mão porque tem problema de coluna, né? Uhum. Aqui, eu acho que ela não escutou, eu vou refazer a pergunta dela. Uhum. Ela perguntou se mastopexia precisa entubar. Mastopexia, alguns casos, sim. Pode ser feita uma peridural, igual aquela do parto, só que ela é mais alta, e pode ser feita com anestesia geral, sim. Tá? Agora, com local de sedação, alguns casos, por exemplo, se vai retirar a pele só em volta da areola, que é uma mastopexia bem reduzida, pode ser feito com local de sedação também. Então, a mastopexia pode ser feita das 3 formas. Depende do grau do tamanho, né, da grau vamos dizer, de tempo e de execução, de agressividade do procedimento e do anestesista, que está habituado também a fazer a técnica que ele prefira, né? Eu evito opinar, às vezes a gente brinca assim, que o cirurgião gosta de opinar na anestesia, né? Mas a equipe que nós temos, eu confio plenamente, eu deixo por conta deles a eleição de qual tipo de procedimento anestésico vai ser feito. Surgiu uma pergunta em todas as lives que eu faço, ela surge. Eu evito deixar mais pro final para perguntar, porque é polêmica. Perguntaram sobre a doença do silicone, Essa é boa. do explante mamário, né? Que as famosas estão explantando. Vamos lá. Essa doença, né, a Ásia, né, Ásia, né, síndrome Ásia ou Ásia, né, ela está relacionada a qualquer tipo de corpo estranho ou reação imunológica, tá? Então, vacina pode dar, marca-passo, implante do dente, implante da perna, do joelho, qualquer coisa pode dar Ásia, tá?
Isso é uma... Toda síndrome, que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que formam um determinado diagnóstico com a doença. Né? Um exemplo, síndrome de Down tem características, né? Morfológicas, fisiológicas e anatômicas, enfim. E tem síndromes que são só sinal e sintoma de doença. Essa síndrome, ela não tem uma relação totalmente elucidada com relação a implante de mama, não. Tá? Ela não é totalmente essa coisa, doença do silicone. Isso é uma coisa meio, vamos dizer, merchan, né? Uma coisa de venda de notícia, né? Então, muitos sinais e sintomas são relacionados a doenças inespecíficas. Por exemplo, dor, mialgia, alteração do sono, depressão, que pode ou não ter relação com aquele implante. Muitas vezes não tem, mas também pode ter, tá? Eu sei, assim, que na minha experiência, eu já operei pacientes com acompanhamento reumatológico de artrite reumatoide, lúpus, já operei, tá? E também já operei esclerose múltipla, acompanhadas pelo reumato aqui da Universidade de Juiz de Fora, e nenhuma delas teve uma piora do quadro depois que colocaram o implante. Então, há um fator genético, há um fator psicológico também, e há uma doença raríssima, tá? É muito rara, mas que uma pessoa que é de milhares de mulheres no mundo, milhões, né, que tem implantes mamários, se 2, 3 ou 10 ou 100 aparecerem com determinados sintomas, pode ser que tenha relação com essa doença ou não, mas não é uma coisa comum. Só que tudo que é negativo, né, ele cria um certo burburinho, né, e uma coisa na internet hoje que a gente já está acostumado, mas é uma coisa muito rara e não é 100% provado que tem relação. Não existe nenhum exame, nenhum marcador imunológico, né, que prove que o implante ou qualquer outro tipo de corpo estranho leve diretamente essa síndrome para todo mundo. Tem casos específicos também, tá? Uhum. Eu vou fazer mais umas 3 perguntinhas antes de Lógico. terminar a live. Sobre mamas tuberosas, como que faz para corrigir? Existem várias técnicas para mamas tuberosas, né? Que é a mama tuberosa? Na verdade, ela tem uma desproporção, né, entre a areola, né, e o resto da mama. Ela tem um sulco, um encurtamento da distância da areola e do sulco, né? Por tubérculo é batata, né? Raiz, né? Batatinha, então é como se fosse uma batatinha. As tuberoses mais leves, nós conseguimos com o implante fazer um descolamento. Ela tem um anel fibroso, né? Por isso que a areola parece uma tampinha, né? A areola não fica plana, ela parece uma tampinha de laranja, que a gente brinca como uma batatinha realmente. Então existe aquele anel fibroso que é liberado, coloca-se o implante por via periareolar, libera todo o tecido mamário e, a partir daí, se torna-se um formato mais natural, mais bonito da mama. Existem técnicas, né? Tem uma técnica do professor Lécio Ribeiro, que é do Rio, que é um cirurgião que é pioneiro, né, em cirurgia de mama, tem muitas técnicas dele, que foi aluno lá do Pitangui também, ele é vivo ainda, o professor Lécio, que é uma técnica que você faz uns retalhos e um descolamento da parte inferior da mama, tentando ajustar essa desproporção entre a parte superior e inferior dela. Aí já tem uma cicatriz um pouquinho maior. Então tem esses dois tipos de tratamento. Se for uma mama tuberosa muito grande, uma própria redução de mama, daquela técnica T também, vai resolver. Mas geralmente elas são mamas pequenas, não são tão grandes assim. E fazer essa correção pode atrapalhar a amamentação? Depende do grau do procedimento. E também há pacientes que fazem cirurgia de mama, em torno de 5 a 10% das mulheres não amamentam muito bem, mesmo sem cirurgia de mama, né? Então, essa entra na estatística, fica difícil de saber. Mas quando, mesmo periareolar, boa parte da glândula, pelo menos 50% a 60% dela, não é lesada pela incisão, que é transfixa por baixo da areola glândula. Então, tem condição de amamentar sim. Uhum. E sobre simastia congênita e a simastia adquirida, tem como corrigir? Tem como colocar prótese? Nossa, essas meninas só perguntam coisa difícil, hein? Simastia é um negócio difícil de tratar. Tem técnica, sim. Mas a simastia adquirida geralmente são implantes muito grandes, né? Que eles se juntam,
no meio da mama, que a mulher às vezes sugere que quer aquele colo bem colado, bem junto. Isso é a correção, sim, diminuindo as lojas, fazendo fixação. Isso tem uma correção cirúrgica, vamos dizer, que não é simples, mas é mais plausível. A simastia congênita ela é um pouco mais complicada, porque ela tem tecido mamário geralmente em cima do externo daquele osso, né? A adquirida quando é por mamoplastia de aumento, ela é só o descolamento que as lojas estão quase se unindo ali. Aí existem várias técnicas de fixação daquele tecido, de lipoaspiração e outras coisas mais. Mas já esse mastia, como gigantomastia, geralmente na redução da mama, inclusive a cicatriz vai unir na linha média do sulco para tentar minimizar um pouco isso. Uhum. Eu só vou responder uma perguntinha ali da Denise. É o cirurgião Dr. Cristiano Ramos. Ó, já responderam. Eu vou deixar depois a live salva. Vai ter o arroba dele. Também vai estar na história para vocês entrarem ali e ver a live completa. Porque eu vi que fizeram várias perguntas que a gente já respondeu no início da live. Então vocês revejam a live, né? Para não ficar muito longa a nossa live. E vai estar lá tudo bem certinho. Devo fazer mais uma nossa Vambora, última perguntinha. Eu falo muito. Sobre se a prótese pode virar. Como saber se a prótese virou? Perguntaram. E também em que situação a prótese pode virar. Tá, então vamos lá. O que faz um implante virar, né? Primeiro, quando essa loja ela ficou grande por algum motivo. Como é que há uma falta de adesão entre o implante, né, e a loja, que é o espaço que foi feito. Quando é que acontece isso? O paciente que engorda e emagrece, pode haver uma distensão da loja. O paciente com seroma crônico, um pouco de líquido a mais, ou falta de adesão desse implante na cápsula, ele pode virar também. Então, uma alteração autolimitada não faz mal. O dano é estético somente, né? E os implantes, eles têm um disco, né? Eles têm um lacre em forma de disco na base do implante que com o exame da ressonância, ou talvez até do ultrassom, você consegue ver que há uma inversão do disco, que o disco que era para estar colado no músculo ou povoado no músculo, ele virou. Tá? Então, isso é fácil. E a paciente percebe que há uma alteração da anatomia da mama, do formato, que ela fica diferente, ela fica mais feia, ela fica como se fosse um prato, né? A base vira, então ela fica um formato mais chapado, o perfil, e mais arredondado. Tá? Há pacientes que convivem com isso, o implante já virou uma vez ou duas só e desvirou naturalmente, né? E há pacientes que isso torna-se uma coisa mais corriqueira aí, quando tiver, né, um tempo adequado para fazer o procedimento, tem que tirar esse implante, trocar o revestimento dele, ou ajustar a pele também, tirar um pouco de pele, diminuir a loja, ou drenar o seroma, né, que já é mandatório, quando tem seroma crônico, tem que drenar e mandar para exame, por outros motivos. Então, geralmente é dessa forma que se trata. Uhum. Eu tenho uma amiga que após ela ter o bebê, né, ela faz isso até hoje, ela vira prótese assim, ela fica mesma. mostrando, me dá um ruim aquilo. Eu notei muito no implante cônico, ele tende a virar um pouco mais que o implante redondo, na minha experiência. Por quê? Porque o cônico, a base dele é mais larga. Então, qualquer viradinha que ele der, aquele peso da base parece que facilita a rotação do implante, que ele é mais bicudo, né? Então, essa parte larga, na hora que vira de uma vez só. E eu não sei porque também eu usei muito cônico em paciente pós-bariátrico, por causa do formato. A pele também tem um fator. Não é uma coisa provada estatisticamente, não. Isso é uma opinião pessoal, entendeu? Então, no caso do super alto, também acontece a mesma coisa? Não, porque o super alto, essa diferença de peso da base para a ponta, ela é mais, vamos dizer, mais suave. Entendeu? Ela vem enchendo, o peso é distribuído dessa forma. O cônico não, a base é bem mais pesada que a ponta. Se der uma viradinha, aí vira mesmo. Entendeu? Em relação ao perfil, eu lembro que antigamente se colocava mais o alto, às vezes o moderado, e agora está uma ascensão pelo perfil super alto. O que o doutor acha na sua experiência, né? Porque tudo são modismos, né? Exato. Mas o que faz o perfil
é principalmente a distância entre a areola e o sulco. Quanto maior essa distância, maior a curva. Quanto maior a curva, maior a projeção do implante. O pessoal confunde muito achar que o perfil ele vai dar a volta, a voltinha. Isso não é perfil, isso é a base. O perfil é a ponta. Então, por eu falo muito assim, o perfil super alto é um copo de refrigerante, aquele copo da festa, assim, né? E um perfil baixo é um copo de uísque, vamos dizer, uma xícara. O que faz o perfil é a altura e não a largura. Então, às vezes um implante de perfil moderado ou alto, mais largo, com uma base mais larga, ele marca muito mais a voltinha do que um implante super alto. O super alto, ele principalmente é pela essa distância da areola, ou quando a paciente é muito estreitinha, não, Cristiano, eu quero 300. Ah, não, só cabe 260. Ah, então vamos botar o 300 super alto, que a base é igual, a gente vai descolar um pouquinho mais, né, e vai encaixar ali. Então, há sempre essa dúvida de que o perfil não é a altura em relação à clavícula aqui. É a projeção da areola para frente. É para frente, entendeu? Então, hoje a tendência é variável, mas a tendência, o alto sempre foi mais usado, né? O alto eu brinco que é o coringa, serve tanto para quem quer super alto como quem quer moderado. Depende da quantidade que você vai colocar, vai dar o aspecto mais natural ou menos. Essa é a diferença, principalmente. Então, eu queria agradecer ao doutor pela live, né? Eu que Adorei a agradeço. live, foi um conteúdo bastante rico. Quem sabe combinamos uma próxima Vamos live sim. algum dia, né? Daí o Aham. doutor pode dar mais ênfase ainda nos assuntos, né? Vamos sim, Queria Mari. agradecer também ao doutor Alan Bernac, né? Que indicou o doutor para O fazer a Alan é live, que eu não ótimo. conhecia, não sabia que existia um cirurgião plástico que tinha colocado tanta prótese e tinha tanta experiência no assunto. Agradeço, tá, Mari, o seu convite e estou à disposição. Podemos marcar mais alguma para falar de mama também, e de implante mamário, Mastopexia. o que você preferir. Estou por sua conta, tá? E agradecer o Alan, que é um grande amigo, um grande cirurgião, né? Uma pessoa espetacular, ele é muito querido. Eu sempre sinto muita Sim, falta. Agora, sem congresso, eu estou indo um pouco ao Rio, então não estou encontrando mais. Mas vai passar essa fase, a gente vai voltar a trocar mais experiências, com certeza. sim. Então é isso. Obrigada às meninas que participaram da live. Boa noite a todos. Vou deixar a live salva. Muito Tchauzinho. obrigado. Tchau, boa noite.